deste Conselho. Aí nós vamos para o segundo aqui. Local da sede do Conselho Municipal de Saúde, localizada na rua Professor Chiquita Fernandes, bairro número 45, bairro Vila São Paulo, Araçatuba, CEP 16.015.040470. Data: 14 de janeiro de 2025, quarta-feira, com início às 18h15. Tá? Início às 18h15. Aí nós vamos para o expediente, né? Complementando a verificação do quadro que estava ou não encerramento da reunião no termo do artigo 22 da Lei Municipal 8.49/2002. E aí, Alexandre? Não, foi. Seria a né? Aqui, às 18h15 horas se realizada a verificação do quadro instalada da sessão por a maioria absoluta desse presente, metade dos conselheiros municipais de saúde convocado com direito a voto. Número inteiro e imediatamente superior à metade da quantidade de conselheiro de saúde e de seus quadros de conselheiro. Para montar, deve ser excluídas as vagas e não ocupadas por motivo próprio. Início, é isso? 1 do 2, artigo 22 da Lei Municipal 8496/2002. E aí, Alexandre? Pode continuar. Faz comentário aí? Não. Não? Ele só está explicando o Ele só código. está explicando. Tá. Então, B. Não concorrente, o quórum da maioria absoluta, verificação, aguarda 30 minutos, quadro, então a reunião poderá ser instalada por deliberação do plenário por a maioria simples. Isso desde que seja encontrado presente fisicamente a reunião com um terço dos conselheiros, do quadro de conselheiros deste conselho, com o direito e voto imediato de deliberação do pleno de conselho, inciso 1, artigo 22 da Lei Municipal 8446, é isso? /2022. Continua? Continua, né? Por 2 vezes que não se encontra o presente, me ajuda, presente justamente no mínimo de 1/3 do quadro de conselheiro de saúde, com direito à sessão e não podendo ser instalada, deve ser encerrada, agendada para uma convocação, uma nova reunião, elaborado na ata realizada, encerrando da reunião com a situação dos conselheiros e demais presentes. Continua, Alexandre? Continua. Para as reuniões da mesa deste conselho, aplica-se proporcionalidade das quantidades. O que é isso que repete essas duas palavras? Está no link. Está no link? Está no link. Dá uma lida no link que você vai entender. Tá bom, é que eu sou conselheiro novo, né? Sim, então, é por isso que eu tenho o link. Conselheiro, nomeação um passo após expeditiva nomeação, autoclusões, artigo 16 do regime interno, a perda de mandato. Artigo parágrafo 14, artigo 12 do regime interno. Tá, agora eu passo ao senhor presidente continuar. Boa tarde, pessoal. Desculpa, eu não estou muito bem, se eu posso falar. Está no 2.3. 2.3.
atas e apreciações, discussões e deliberações sobre as atas. Foi encaminhado para todos os senhores a ata da nossa 12ª reunião ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 2025. Algum dos senhores tem alguma situação a colocar a respeito da ata? Então, vamos colocar em votação simbólica. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata da 12ª reunião ordinária de 2025, permaneçam como estão. Aprovados. Item 2.4. Matérias relevantes de interesse do Conselho, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno. Nós não temos nenhuma matéria a ser discutida. Matérias pendentes a serem deliberadas, nos termos do inciso 7º do artigo 30 do Regimento. Nós não temos, a princípio, nenhuma matéria pendente. Matéria apresentada por 1/5 dos membros do Conselho, desde que no exercício do voto, mediante requerimento ao Conselheiro Presidente, protocolado junto à Secretaria Executiva. Nós não temos nenhum. Item 2.6. Correspondências recebidas e expedidas. Correspondência recebida. Ouvidoria 048/2026, de 5 de janeiro de 2026. No caso aqui, essa ouvidoria recebida é uma reclamação feita relacionada ao comportamento de um conselheiro de UBS a respeito dessa situação. Nesse caso, nós já conversamos internamente pela mesa diretora, a gente vai encaminhar para a respectiva comissão que trata a respeito dos conselheiros gestores para estar verificando a situação, mas me parece que é algo que é recorrente por parte desse conselheiro de UBS, que ele, de forma rotineira, ele causa algumas situações nesse sentido, mas foi encaminhado a todos os senhores também a presente correspondência. Correspondências expedidas. Encaminha comprovantes de deliberação da 12ª reunião ordinária. Encaminhamos também a nomeação, pedido de nomeação de conselheiros faltantes, né? E nós encaminhamos também um ofício a respeito, pedindo para a Secretaria esclarecer a respeito do que vem sendo noticiado relacionado à oficina ortopédica. Já esclareço aos senhores que a Secretaria já nos encaminhou a resposta, que já foi encaminhada para todo mundo a resposta? Ainda não foi, mas vai ser encaminhada para todos os senhores, tá bom? Matérias a deliberar pelos plenários. A única matéria que nós temos para ser deliberada é a formação da comissão organizadora para a 12ª Conferência Municipal de Saúde. Tema: Brasil das brasileiras e dos brasileiros, SUS e soberania. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Como todos os senhores sabem, a gente já antecipou anteriormente para todos, este ano foi antecipado as conferências municipais. E em razão disso, nós vamos ter que ter todo aquele calendário relacionado às conferências, no sentido de realizar as pré-conferências e também a Conferência Municipal de Saúde. Assim, buscando até uma melhor organização por parte deste conselho, a mesa diretora entendeu por ser necessário a gente já fazer a montagem da comissão organizadora. Para quê? Para que a gente possa fazer tudo de forma mais tranquila, buscando também as informações com os membros do conselho que participaram da organização da conferência passada, no sentido de pegar as experiências positivas e as experiências negativas e tentar fazer com que a gente consiga atrair mais a população e fazer com que tenha a participação de todos. Então, em razão disso, nós fizemos a propositura de trazer já esse pleno a possibilidade de a gente já montar essa comissão. A princípio, a minha sugestão, aí uma sugestão pessoal, que essa comissão ela fosse formada por pelo menos 7 pessoas, né? Uma vez que demanda bastante tempo e demanda bastante planejamento. Então, essa é a nossa sugestão, que a gente também respeitasse, obviamente, aquela estrutura da composição dos membros, conforme o próprio regimento traz.
e aí coloco para os senhores, o que os senhores entendem sobre isso. Nessas pessoas, vai ter suplente no caso de alguém não momento não poder participar. Eu entendo que para a comissão organizadora não tem necessidade de ter suplência, né? Por isso que eu até pensei num número um pouco maior, que normalmente é 5, né? Já justamente para que a gente pudesse, caso alguém faltar, sempre vai ter gente para a gente poder correr atrás. Porque tem que buscar junto à secretaria a questão do processo licitatório, tem que verificar também com a disponibilidade dos locais, né? Fazer divulgação, quem sabe se a gente conseguir fazer uso de redes sociais, fazer visita nos locais, tentar uma parceria com a Secretaria de Educação, para que a gente coloque o bilhetinho no material das crianças. Quem sabe a gente atrai mais público, né? Tentar verificar, eu falo que a experiência da conferência passada é muito importante. Por exemplo, qual dia que vocês viram que teve mais gente participando? Por exemplo, o pessoal me disse que foram segunda, quarta e sextas, que a sexta normalmente o pessoal não ia. Então, por exemplo, talvez uma sugestão que eu vou querer participar da comissão, a gente sugerir que sejam as terças e quintas das pré-conferências. Aí a gente consegue fazer de forma espaçada, mas dentro de um tempo que a gente consiga organizar a conferência bem, sabe? Utilizando daquilo que aconteceu no passado, trazendo as experiências positivas e as experiências negativas. Para quem sabe a gente fazer a participação ser maior. Por exemplo, uma coisa que o pessoal me disse na conferência passada, a zona rural foi muito boa, deu bastante gente. Quer dizer, talvez aquela estratégia de divulgação utilizada na zona rural, a gente possa usar de exemplo e replicar para que a gente faça com que tenha bastante participação nas outras. Eu indico ainda, geralmente essas reuniões são à noite. E a gente entende que a maioria da população à noite está estudando em casa, está com criança, está com janta. Então fazer pelo menos um dia, centralizar um dia, para fazer no fim de semana, no sábado à tarde, se possível. Né? Um sábado de manhã. Não sei se é possível, Né? mas é uma ideia. Foi na Guarita que nós fomos, que estava abandonado, não foi final de semana. Não, foi Durante meio de semana. É, Lá é meio de semana, o pessoal estava lá. Meio de semana. E final de semana é ruim porque Foi durante a semana e encheu. é o dia da família. Final de semana é dia da família. Eu vou ter que organizar dar uma lida, né? Pra ver o que vale a pena manter ou não. Ou alguém A sugestão da Gualimba, eu fui em todas também, né? E na Gualimba encheu e foi durante a semana, até a tarde, e eles foram todos. Lotou lá. Começa à tarde. Então, é esse horário. Da tarde, eu falei fim de semana. É 3 horas da tarde, não, ele foi às 3 horas da tarde, né? Não vou dar ninguém, mas... Ou Da seja, zona rural. durante a semana. É, Você consegue participar mais, então à tarde foi mais. Foi. Estou tomando porta-redonda para tentar trazer o próximo 5. Ô, gente, em questão de horário, tá a enfermeira aqui, Luca falando, a minha amiga ali também falando, horário é uma coisa assim complicada, né? Para um dar certo, para outros não dar certo, final de semana a dona de casa tem faxina para fazer, tem casa para limpar, tem casa para o marido, tem filho, então a gente tem que chegar num bom consenso assim, que não vai estar aquela chave, essa chave vai ser igual para todo mundo, né? Então, é como ela disse, põe um horário no sábado, né? E outros horários. Então, ainda Veja que seja certinho, à ó. tarde, durante a semana, porque à tarde às vezes consegue ter mais, nem lá. Aqui na cidade não. Foi uma tarde. Aqui Na na cidade cidade você não vai encontrar à É tarde. noite. Na zona rural funciona à tarde, À tarde. porque à noite é difícil a locomoção na zona rural, por isso que É. a tarde é importante, tá? Aqui na cidade tem que ser à noite. Ninguém vai à tarde porque todo mundo está trabalhando. Que hora assim seria bom, doutor? Os 6 que mexem com mais coisa à noite, ela dá
horário? Que horário? 7h30 é um horário. 7h30. 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 A pessoa já saiu do serviço, já chegou em casa e já está. Agora, me chamou a atenção esse ano passado, foi correndo com o Arama, foi à noite, numa escola centralizada, não foi ninguém. Não foi ninguém. O Arama é o primário que Foi o único também que não foi ninguém. Foi o único que ninguém. Porque os outros bairros todos tiveram gente. Tem bastante os outros gente. bairros, em todos os bairros. O Arama não foi ninguém. O Arama que não foi ninguém. E lá é onde o pessoal mais não expressa. Então, Sim, ele não não foi. foi ninguém. É, e não foi. A reunião à tarde, talvez, Agora, os talvez, outros bairros chamaria mais atenção. Os outros bairros foram, né? Mas assim, os senhores concordam, então, a gente já aproveitar, desde já montar a comissão, no sentido da gente poder já começar a discutir isso e montar as pré-conferências? E já, obviamente, organizar também a conferência municipal? Porque pode parecer que a gente está cedo, né? Mas esse ano é um ano bem ativo. Esse ano a gente tem eleição, esse ano a gente tem a bendita da Copa do Mundo. Então, são atividades que vão dividir a atenção da população de modo geral, né? Então, a gente até para poder se organizar, se a gente conseguir talvez antecipar tudo, a gente consegue entregar todas as nossas obrigações de forma mais tranquila, sem apressar todo mundo, porque de fato, o grande problema é que o pessoal trabalha, às vezes já tem suas obrigações. Nós mesmos, como é diferente, é difícil às vezes a gente participar de outras atividades, né? Então é mais nesse sentido. Então eu tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação a respeito? Qual a data do início da conferência municipal? Oi? Qual a data do início da conferência municipal? Qual que é a data do limite? Até o final de agosto. Até o final de agosto. Eu marquei na minha cabeça porque eu tive que pensar no mundo. Eu só acho assim, nós estamos muito poucos aqui, né, conselheiros. Eu acho que talvez se o Alexandre pudesse mandar um e-mail, porque assim, nós somos em quantos conselheiros? Então sempre todo mundo acaba fazendo parte de todas as posições, porque as pessoas não vêm na reunião, não sei o que acontece, porque nós damos 1/3 na hora que nós chegamos a Alexandre fazer. E os outros 2/3? A gente vai ter que, eu estava verificando, já tem vários conselheiros que pelo limite regimental vão ter que ser excluídos. Não, conselheiro que nem ele vem, nem o suplente vem. E aí a gente vai ter até que fazer algum estudo no sentido de até que fazer substituição. Vou dar um exemplo. Acho que é o Conselho de Medicina, né? Nem o indicado nem o suplente nunca participou de uma reunião. Aí fazer eu acho que podia mandar um e-mail dizendo que há necessidade de formar essa comissão para todos, né? Não sei. Sim. Mas aí a senhora concorda que eles não vêm nem na reunião, a senhora acha que eles vão participar da comissão? Para É fazer uma isso? sugestão, eu Não, acho que mas se eles não vêm na reunião, tem que mudar de conselheiro. Não, eu acho que a gente tem que fazer essas mudanças, sim. A gente tem que fazer essas mudanças. Tem conselho gestor também. E a gente também pode ampliar, né? Chamar outras pessoas, não necessariamente só que façam parte do conselho, possam participar, né? Você pode abrir para outras pessoas. Mas eu concordo com o posicionamento, acho que a gente pode ampliar mais essa discussão, mas principalmente, uma das coisas que até que eu estava conversando com o Alexandre, para a gente fazer o levantamento certinho disso tudo, para a gente fazer as substituições. A gente sabe já, por exemplo, o CRP, a gente já oficiou o CRP para fazer a modificação desde que o Drake foi afastado da direção do CRP e até agora não fizeram a indicação. E quer dizer, está ocupando vaga e a gente está sem ninguém. Então tem algumas situações, por exemplo, tem alguns conselheiros que foram eleitos, conselheiros dos conselhos gestores também que não estão vindo. E eu entendo a dificuldade de vir, eu entendo tudo mais. Só que eu não tenho, regimentalmente, não justifica, sabe? Porque é justificadas e injustificadas, você tem um limite. Não tem mais como a gente permanecer. E quando acontece, doutor, no caso assim, da Uiane, ela é a segunda secretária da mesa. Ela veio aqui na reunião só dia da posse, eu nunca mais ela veio. E ela foi nos grupos falando e não vem na reunião. Eu falei para ela hoje. Quando no caso dela e do suplente dela, que também não vem, nesse caso eles saem os dois e entra quem? No caso dela não tem suplente. Vai ter que ser eleito. O caso dela não tem suplente. Aí tem que fazer uma nova eleição
para ver quem vai ser o segundo secretário. Ela tem Certo? suplente É. como conselheira. Só conselheira Não, lá. conselheira, é. Conselheira lá. Agora aqui na mesa não. Aí no caso, você também sempre tem uma experiência bem melhor que a gente. Nesse caso, ela e a suplente, ela sendo a segunda secretária, ou não sendo conselheira, todos nós somos conselheiros. Não, ela é conselheira gestora. É. Certo? Nós somos conselheiros do cômodo. Isso, Então, mas que- ela foi eleita também Não, conselheira. sim, ela foi do cômodo. eleita lá no bairro. Então, ela é exclusivamente do bairro, conselheiro gestor. Não, ela é conselheira de Ela é saúde também. conselheira de saúde. Mas mesmo assim, ela é conselheira gestora e na chapa de vocês, ela estava compondo a chapa de vocês, ela ficou como segunda secretária. Como ela não está vindo, que já tem que excluir, já passou da hora de excluir, então se faz uma nova eleição, certo? Para ver quem vai ficar no lugar dela. Entre nós, conselheiros. Certo? E ela Dentro da função dela. Hã? Não, ela como conselheira. Ela foi Não. eleita conselheira, ela foi eleita. Não, ela foi conselheira no bairro. Não, Do- não, do- não, eleita aqui Eu também. sei. Então, mas Ela isso eu no bairro expliquei. também. Eu expliquei pra você. Ela do bairro, aqui, ela estava na chapa de vocês, não estava? Tá. Então, só que agora ela vai ser excluída da chapa por causa da questão de falta. Então, o que acontece? Se faz nova eleição para compor a chapa de Sim, vocês. não, mas a dúvida dele não é Certo? nesse sentido. Como conselheira. É como conselheira, ela vai ser substituída pela suplente. E a A suplente suplente também está Não, faltando. não. Aqui ela não tem Não, suplente. doutor Cid, esquece a secretária, não estou falando da secretária. Ah, então, lá no Mas bairro, lá no não, bairro. aqui ela é conselheira também. Aquela conselheira. É, Como eu como tenho eu, suplente, não, como o sim. suplente está Ela aqui. é conselheira gestora. Eu estou aqui como conselheira de bairro. Sim, Fui isso. votada por conselho representando a Zona Leste. Sim. Ela foi votada lá e ela representa aquela zona lá que eu não sei Não, qual quem que é. representa aquela zona lá, acho que é o... Não é ela. Não, É ela. ela é conselheira. Sim. É que nem eu, É sou que lá, você- homem sou Então, da frente. então, é aquele negócio. Então, é aquela coisa. Desde o começo, a coisa começou errada. certo? Ela perde Sim. 2 cargos. Sim. lá. Não, exatamente. É. Então começou errado desde o começo. Então, como começou errado, então vamos tentar, às vezes, consertar mais ou menos isso. Ela, infelizmente, ela perde os 2 cargos. E lá, o que acontece lá no São José, já tem também um cargo que é para sair. E tem um conselheiro que foi eleito lá, certo? E ele está trabalhando na secretaria. Então, ele não está no bairro. E quando sai, ele não leva o cargo. Para onde você vai, você não leva o cargo. É que nem nós, certo? Se você está Mas no esse bairro... conselheiro é em memória, né? Mas, ó, Não é? Não, memória é quando morre. Ele faleceu, a senhora está falando do que faleceu lá? Deixa o dela, simplificando, ela sai Sim. de conselheira e também a suplente. Exatamente. Mas lá no bairro, O meu certo? Morreu, não, lá no bairro, agora, a ela filha. está falando Lá no que bairro é ela problema não do tem bairro. suplente. Como eu tenho meu suplente, Agora, ó meu então, suplente, ele agora, já faltou de uma reunião. Sim. agora como segunda secretária, tem Tem que que fazer uma Sim, ele é seu suplente, mas é lá do conselho gestor. É isso que então, no bairro. Então, nós não temos que fazer essa diferença. Essa diferença que eu estou fazendo, você não está entendendo. Ele é seu Você suplente. sair, ele não entra. Ele não entra no seu lugar. Lá no embora, no bairro, eu sou Maria Tereza, Não, ele é eu meu sei, suplente, eu sei. aqui não pode. Pessoal, vamos voltar para o pauta, porque a nossa intenção aqui é o que é? A sugestão que foram dadas. Vamos montar a comissão para fazer a conferência municipal de saúde. Comissão. Ok? Aprovado? Montar a comissão. A segunda sugestão que foi dada pela colega. Em vez de a gente montar a comissão hoje, encaminhar e-mails para todos os conselheiros, para ampliar esse colégio, para a gente poder eleger esses membros. Podemos fazer assim? Ou os senhores já querem que seja votado hoje? Não, ela chama, porque tem gente que só faltou. Então, beleza. Então só para organizar. Ficamos. Olha, gente, o cérebro está voltando a pegar aqui. Nossa, não é, eu estou falando pra você, tomate, eu acho que me derruba de um jeito, vocês não estão ligados. Só voltando então para o prumo. Nós vamos, fica aprovada a criação da comissão, no entanto, os membros vão ser eleitos
na próxima, após a gente ampliar o quórum de votados. Tudo bem? Então, perfeito. A comissão para a organização da conferência. Pô, fica com vontade, seu José. Da Conferência Municipal de Saúde. 2.7. Obrigado. Matérias, já está. Informes. Alguém tem algum informe para dar? Eu não sei se o secretário me escreveu aí, presidente, por gentileza, você consegue ver lá? Escreveu, secretário? Se não foi, usa essa nota. Pode usar, fica à vontade. Obrigado. Gente, mas só desculpa, eu peço desculpas, eu estou com uma pequena infecção de urina e estou desde segunda-feira tendo uns piquinhos de febre. Eu achei até que eu ia vir, porque eu estava com febre hoje à tarde. Aí eu vi que o Jacques mandou mensagem falando que poderia vir, aí eu só passei para pegar o exame, demorou um pouquinho para eu pegar o resultado do exame e vim para cá. Peço até desculpas no meu atraso por causa disso, tá? Isso eu acho que é rebote de fato. Quem está como representante, conselheiro representante da regulação aqui? Da regulação? É a Paula, não é? Não. Meu Deus, é uma Especialidade. Não é a Mas representante da Vera. regulação, quem que é? É a Vera, que é Só para não mim é ter regulação informe. mais, é a Vera. Não está vindo presente, vai fazer algumas sessões entendendo a regulação presente e não é presente. É brincadeira, né? Deve ser brincadeira. Não, só para mim ficar informado se tem. Na reunião passada. Na reunião passada a Paula estava. Ela é minha suplente, a Paula. É a suplente? Tá. Então vamos lá. Hoje ela não pode vir. É porque assim, só para esclarecer, a gente não tem necessariamente alguém que representa a regulação. Nós temos representantes da administração pública municipal através da gestão. Aí você tem gente de vários setores. Poderia muito bem ter conselheiros que não fossem ninguém ligado à regulação. Só para esclarecer, só para você não ter essa necessidade. Bom, devido aos informes que eu tenho sempre colocado aqui no comunicado, presidente, referente à regulação, e sabe, eu acabo não tendo nenhum resposta. Bom, mas aí aconteceu uma situação também da regulação, e é incrível que essas coisas caem só no meu colo, o modo popular de dizer, tá? Eu represento a sociedade civil, então, assim, por exemplo, uma situação que eu gostaria de compartilhar, para a gente poder localizar soluções, né, estratégicas para que não venha a acontecer. Somos falhos, somos seres humanos, enfim. Acabou acontecendo comigo semana passada, recebi um telefonema da regulação para fazer uma ultrassonografia que foi pedida em 2023. Né? Até aí tudo bem. Fomos deslocados para a Ritinha Prates para fazer a ultrassonografia. Porém, assim, ó, é até num caso de entendimento, tá bom, pessoal? É de entendimento, de aprimoramento, participativo o negócio. No caso, assim, por exemplo, o meu encaminhamento, ele veio com duas situações de ultrassonografia. Era uma abdominal total e a outra acho que era de veia, alguma coisa assim, mas as duas eram ultrassonografia num encaminhamento só. Né? Então eu deduzi que por ser um encaminhamento para uma ultrassonografia, que seria feita as duas. Então eu precisei dar uma averiguada para normalizar isso daí lá na hora, porque até eles ficaram sem saber. Mas tudo bem. Então eu queria saber da parte de regulação, nesse procedimento, qual seria a forma normal, natural, dentro do regimento, para poder averiguar isso daqui, porque passou em branco lá, né? Eu consegui solucionar, mas aí entra aquele negócio, a gente é participativo e tem um pouquinho de conhecimento, mas a sociedade civil não tem, e a sociedade civil, qualquer palavra lançada lá, eles vão fazer o que, né? Então eu gostaria de saber assim, para informativo, qual que é a atuação dentro do regimento com essa questão, né? Por gentileza, essa é a pergunta 1. Presidente. Eu acredito, e é óbvio que eu estou passando uma... Não, eu acredito o seguinte, o que a gente pode fazer?
esse tipo de situação é uma situação muito particular. Não, sim, particular, mas que atinge a sociedade civil. Mas o que eu particularmente entendo que a gente deve fazer? Colocar isso no papel. Coloca oficializar e faz uma ofício de informações. Então é bom oficializar. Porque eu acho que é mais simples. Nós falamos na mesa justamente porque entendemos ter representantes à altura para poder responder, né? Mas fica essa situação, é igual a situação do telefone. Só não sei quem para saber o que acontece, que é uma, é duas, não é uma coisa particular minha, vira e mexe uma coisa acontece. E esse é um dos sentidos, secretário aí, os conselheiros mais antigos sabem disso, que a gente coloca a pauta, mas não tem respaldo de soluções nessa mesa. Então, mas é por isso que eu acho que é mais importante a gente oficializa, por quê? Porque aí a gente tem como. Primeiro, lembra quando a gente conversou, logo quando nós começamos a nos reunir, eu disse que é interessante a gente sempre ter o histórico datado de todas as questões, porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente busca lá nas atas, nesse mesmo sentido. Às vezes a gente faz uma colocação somente discutido no conselho e fica aquilo somente na ata, e não necessariamente aquilo ali dá um direcionamento para a aula. Por isso que é interessante. Por isso que é interessante o quê? A gente discute, toma a decisão, olha, precisamos saber a respeito desse assunto. O que a gente faz? A gente coloca no papel, faz o requerimento, solicita a informação, a administração vem. Concordamos, não concordamos? Não concordamos com isso. Ok, então vamos buscar as medidas legais. Quais são as medidas legais que vão ser? Vamos acionar o Ministério Público, vamos acionar uma representação, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Pelo menos eu não sei se o que eu estou te respondendo necessariamente dentro da minha simplicidade, eu entendo uma conselharia, talvez seria algo mais fácil, né? Porque todos os representantes estão aqui, distanciando todo mundo. Então eu vejo está botando assim, no meu entendimento, até pouca fé de solução, porque tudo que a gente falar aqui precisa oficializar, o secretário solicita então a oficialização para a parte da regulação, por gentileza. É um esclarecimento que talvez alguém de lá poderia passar, poderia estar informado, mas não está, tudo bem. Mas assim, eu faço assim, imagina que o senhor escreve, relata exatamente. Não, já está relatado, já está na ata, já o senhor, por gentileza, não precisa esquecer mais nada, doutor. Não, é você que tem que fazer. O secretário vai fazer isso aí. Não, mas não estou falando que ele é empregado, eu estou falando secretário, eu falei empregado. Eu falei só secretário, irmão. Conversa não dá. Então, você tem que fazer Pessoal, e mandar para o secretário para ele oficializar, não o secretário fazer. Só para eu colocar, organizar. Você oficializar, né? Eu sei, mas Sim, você mas tem aí, que mandar, é que a gente precisa não o falar. secretário fazer, Eu preciso que você aconteceu com relate. você. É a mesma situação como se você fosse Você procurar entendeu, eu uma advogada. Para eu entender o que está acontecendo, eu preciso o quê? Saber quando aconteceu, de que forma que foi. E é isso que eu estava explicando para você. Tudo bem. A gente está em uma situação, Pavão, que é extremamente complexo e burocrático. Por mais que às vezes eu particularmente, também tento desburocratizar as questões. Mas tem situações, para eu poder te dar uma resposta que lhe satisfaça, eu preciso burocratizar. Por quê? Eu burocratizando, eu consigo cobrar. Como eu cobro? Eu tive uma resposta. Exemplo, essa resposta não atende aquilo que o conselho entende salutar. Eu posso utilizar disso como objeto de prova, ir lá, porventura, e ajuizar uma ação, entendeu? Então, por isso que é necessário essa burocratização. Por isso que às vezes eu falo assim, olha, eu encaminhei um informe, uma solicitação de informação. Mas assim, Ficou uma dúvida? Isso eu quero uma interação, é só isso, gente. É uma interação. Qual é a sua Calma um pouquinho. Pra gente tentar entender o que aconteceu, Qual que é a você precisa de ajuda. Já não deu para entender. Não. Então é só perguntar. Vocês estavam quietas? Não, você não parou de falar. Então eu vou falar de novo, presidente, o senhor me permite? Sucinto, só sucinto. Quero ser escrito. Por escrito, por escrito. Então vamos fazer escrito, doutor, vamos providenciar escrito. Vamos não, você que tem que fazer. Sim, senhora, não tem problema nenhum. Ô, gente, vamos falar mais calma. Não tem problema Não, a nenhum. gente está falando Eu calma. providencio sim. O seu exame foi realizado? Ó. Não, só uma pergunta. Foi realizado? Teve o preparo e tudo mais e fez o exame, é isso? Tá. Um foi realizado, O outro não. Então eu vou
repeti a pergunta com calma, então. Vamos lá. É uma dúvida para saber o procedimento certo. Sim. Um encaminhamento da minha UBS, lá do Atlântico, foi enviado com 2 ultrassonografias para mim ser feita, num encaminhamento só, porque era uma ultrassonografia abdominal e uma ultrassonografia da veia, não lembro o termo técnico lá. Então foram 2 ultrassonografias num só encaminhamento, porque ultrassonografia é ultrassonografia. Então eu fui muito bem recebido lá, no meu caso foi na Ritinha, foi tudo bem. Só que lá eles ficaram também na dúvida se iria fazer os 2 ou se iria fazer um só. Mas o encaminhamento era um, né? Aí o que eu fiz? Eu liguei na regulação, eu conversei com o pessoal e realmente, eu só estou comentando isso, gente, para a gente fazer ajustes, né? No sentido, é que eu tenho um pouco de conhecimento, então eu liguei para averiguar, né? Se foi a UBS, às vezes a UBS tinha que ter enviado 2 encaminhamentos, ou a regulação já teria que ter enviado para mim fazer as 2. Normalmente você faz os 2 exames. Pelo que você está dizendo, não faz os 2 ao mesmo tempo. Porque um ultrassom, porque às vezes o profissional que faz é diferente. Tá. Um é ultrassom, você está falando de veia, e o outro do abdômen. Então são 2 exames diferentes, e possivelmente com profissionais diferentes do ultrassom. Tá. Então, deve ter tido 2 dias para fazer em 2 etapas, 2 exames, né? Um do ultrassom de abdômen e o outro do ultrassom também. Negativo, doutor, não concordo. Porque. Eu não concordo, mas é assim. Tá, tudo bem, mas é assim, mas eu estou passando para o senhor, porque fui eu consultado, tudo bem, eu respeito. É isso que eu estou falando, só que não está funcionando desse jeito. Me escreva. Exatamente, não funciona. Por quê? Mostre os exames, os encaminhamentos que eu vou atrás. Tudo bem, eu só estou conversando para a gente poder adequar, não é crítica. Então mostra para a gente lá. Tá, tudo bem. Por quê? Porque lá eu consultei um médico lá da Ritinha e ele falou que os 2 exames podem ser feitos lá. É só nesse sentido. Mas não no mesmo dia, às vezes. Não, tudo bem, mas a questão do documento, só queria saber nesse sentido. Você entendeu? Escreva isso e me mostra esse documento que eu vou atrás. O correto é um exame para cada guia. Para cada encaminhamento, é isso que eu queria saber, só nesse sentido. Uma guia, o outro que é o das pernas. Era nesse sentido, porque esse é o correto. A gente só ficou na dúvida. O correto é esse. Entendeu? Então. São 2 procedimentos diferentes. Isso. O certo era ter feito. 2 encaminhamentos. 2 encaminhamentos. É o certo, é isso que eu estava pensando. Na minha, o pouco que eu entendo da área da saúde, que eu trabalho na saúde, é quando são procedimentos diferentes, devem ser feitos. No dia 2, só para sentido de orientação. Então, por exemplo, a UBS deveria ter enviado 2 ou a regulação deveria ter enviado um de cada um? Eu acho que a UBS deveria ter encaminhado 2 guias de Acho que 2 guias. A regulação de Vocês entenderam como é que a sociedade civil está. Eu não estou falando que é geral, eu só estou falando de uma coisa que quanto mais próximo da verdade nós chegarmos, melhor é o atendimento a todos nós. É só nesse sentido a minha pergunta. Às vezes eu não sei me expressar, vocês me perdoem. Tá bom? Então. O encaminhamento foi feito em 2023, talvez lá atrás fizeram então tem isso daí. 2023. Talvez já esteja até mudado a forma. É que, né, para a gente poder aprimorar essa situação, né? Tá podendo passar também, né? Para eles. A pergunta 1 era essa, presidente. Presidente, a pergunta 2, por gentileza. Eu tenho de uma situação hoje com um paciente e ele é da região lá da UBS do Moarama 2 lá. Da UBS 2 lá. Eu tive com ele lá. A dúvida é a seguinte. Esse paciente ele teve um problema grave lá com pedra no rim, nos 2 rins, ficou bem feio o negócio do lado dele, enfim, tomando medicamento para dor, medicamento para, eu vou falar do meu termo aqui para destruir a pedra lá, para desmanchar a pedra. Então, no sentido preventivo, ele perguntou para mim, veio falar que aí eu falei assim, olha, vamos até o UBS, vamos averiguar se a gente consegue passar na regulação para poder pegar um encaminhamento para poder pedir uma ultrassonografia.
Porque por estatística e por lógica, se a pedra tinha 8 milímetros e ele está há 3 meses tomando um medicamento, um novo exame lá, os doutores, aí mostrar se a pedra diminuiu, se sumiu por prevenção. Eu entendo que nós não precisamos deixar chegar o cara morto, morrendo lá, que vai gastar muito mais, no sentido preventivo que nós estamos aprendendo. Eu falei, vai, conversa lá na regulação, enfim, tivemos lá, e o que se passou foi assim, não tinha praticamente ninguém na UBS, que bom isso daí, né? Tudo em paz, tudo tranquilo. A médica da regulação, a equipe técnica lá que faz a licitação e a médica informou que o médico de regulação não pode fazer um encaminhamento para nenhum tipo de exame. Então a minha pergunta e dúvida é, o médico de regulação não pode, porque eu entendi assim, se é uma coisa que pode estar ajudando e não tinha ninguém, né? Então a minha pergunta é essa, o médico de regulação não pode fazer encaminhamento para uma questão preventiva para o paciente? Não, porque quem faz o encaminhamento é o médico clínico, é o médico que atende. Ele é só regulador. Ele é só regulador, ele só verifica se aquela situação é de urgência, ele faz, dentro da função dele, a função dele não é atender ao público nesse sentido. A função dele é outra. A função dele é verificar qual é mais urgente, qual que não é, organizar essa situação. O médico regulador é essa a função dele, verificar se aquele tratamento de fato está, organizar essa fila. Aí o que você tem que fazer? Passar pelo médico da UBS e pedir um encaminhamento. Não adianta, é a mesma coisa, eu quero chegar para o juiz, eu preciso que entre com uma ação e fala assim, o juiz fala assim, eu não entro com a ação. Tem que procurar seu advogado, peticionar aqui, e o advogado, e aí eu, com base nos fatos, analisar e verificar se você tem direito ou não. É a mesma situação. O médico regulador, ele não tem essa função, ele não conhece a história do paciente. Quem conhece a história do paciente é o médico que atende ele. Você passa pelo médico, o médico vai buscar. Mas aquele negócio que tem lá no computador, lá, mas ele não tem nem acesso. Não tem acesso, ele é muito complexo. Mas a gente vai aprendendo, mas poderia ser desburocratizado, né? Você vê. Mas aí já pensou todo mundo que quiser passar. Não, mas não é todo mundo, estou falando de casa em casa. Não, mas não tem essa. Você está pensando numa pessoa em toda a coletividade. Toda a coletividade pode falar assim, ó, eu estou com uma dorzinha aqui, eu vou passar direto no médico da regulação e pegar um encaminhamento. Sendo que quem faz o exame clínico só que é o médico dele, eu estou entendendo, o dele é um caso recente. Eu sei, mas ele já está sob tratamento. Será que é necessário fazer o exame agora? Quem pode dizer isso? O médico faz o acompanhamento dele. A regulação. Ele não tem ele não pode dar um encaminhamento, se estiver tudo tranquilo, ele não pode dar um encaminhamento sem fazer um exame. Né? Aí fica esse negócio aí. Mas não é, tá bom. Participando tá, outra coisa, presidente Glauber. Eu gostaria que o senhor averiguasse a secretaria e pedir ajuda da secretaria, não sei como é que está. Dá para o senhor dar só uma afastadinha para cá para a gente ver, só para mim ver o pessoal ali, para a gente ver. Referente, presidente, a questão do crachá que nós solicitamos à secretaria. Acho que a verba vem da secretaria, né? Porque está ficando assim até um negócio desagradável como nós vamos, não tem crachá, ninguém fala mais nada. E é engraçado que tudo que eu falo agora virou motivo de piada, né? A sociedade civil virou motivo de piada agora. Vai dando risada. Porque a gente já tinha feito essa solicitação. Eu até conversei com o secretário sobre isso, né? Porque, assim, só para nós termos uma noção. E vai chegar que a gente faz o crachá do conselheiro Não, nós já fizemos o pedido já. Aí agora a gente está aguardando a secretaria de compra. Não sei se, porque assim, Paulo, eu não sei se é a Secretaria de Saúde ou se é a Secretaria de Administração, porque a solicitação já foi feita, né? Porque a gente aguarda uma resposta da saúde, né? Da Secretaria de Saúde? Fazendo um processo de compra. Mas só para a gente saber. Porque assim, até para explicar para nós aqui como funciona a administração pública. Eu não sei, vocês podem me falar, já abriu o orçamento de 2026? Eu acredito que não, né? Por gentileza, posso fazer uma pergunta? Senhor presidente, você poderia explanar para nós
como que está o caso do Christian? O que resolveu? Não, isso Qual sim. a comissão? O que se resolveu? Até como membro da comissão, em relação à dúvida da dona Lucy, nós fizemos a última oitiva de pessoa que foi a própria vítima, né? Nós tivemos a oitiva dele essa semana. Agora nós vamos marcar, eu já até ia ver com o Alexandre uma data semana que vem, para a comissão se reunir e chamar o Christian, né? Mais uma vez, para ouvi-lo agora pela comissão e depois fechar o relatório e encaminhar para o pleno. Para talvez na próxima reunião o pleno já decidir a respeito. O senhor sabe como é que está, ele deu o andamento que está? Existe um inquérito policial aberto, que está apurando os fatos. Existe uma queixa-crime também aberta, porque um dos crimes ele é incondicional, pública, então é o delegado que toca, e o outro é privado. Existe uma queixa-crime, existe uma ação, um inquérito, né, que está sendo apurado, no caso, como o doutor Luciano é vereador, ele está sendo apurado na delegacia geral, na seccional. Então, eu sei que está nesse sentido. E me parece que ele fez um protocolo junto ao Ministério Público, que o Ministério Público também parece que instalou o inquérito civil. Não, eu ia até pedir para o Alexandre para solicitar, mas eu acho que a gente nem vai ter acesso. Porque mas eu acho assim, essa questão dele, do conselheiro, eu acho que é imprescindível se resolver logo, porque é o nome do conselho. Não, sim. Tá? Então, já se demorou muito. Isso era para ser resolvido rápido. Né? Porque é aquela coisa, nós somos um conselho, nós temos que mais ou menos que preservar o nosso conselho. Então, a preservação do nosso conselho nós temos em cima da coisa, fazer as coisas mas a gente não pode ser arbitrário, né? Sim, não estou pensando. Agora, a questão de arbitragem, de punição a mais dessas coisas, cabe à delegacia, mas a nossa parte nós temos que fazer. Eu já tenho como que eu faço? Um juízo de valor formado. Obviamente no relatório eu vou colocar a minha posição, né? Eu já tenho um juízo de valor formado. Eu acredito que não é algo tão simplório que aconteceu. Isso é uma coisa particular do Thiago e tem. E eu acho que a gente vai ter que ter um rigor, mas assim, no relatório a gente vai colocar para vocês. Obviamente que a gente vai chamar agora o Christian até para que ele exerça o direito de defesa, porque a gente abriu o prazo para ele se manifestar, o prazo escorreu, ele não apresentou defesa. Seria bom ele não apresentou defesa. Por escrito também. Não, então, a gente abriu o prazo para ele apresentar e não apresentou. Mas até a título de. Defesa não dá por ele não tem mais direito de apresentar. Não, então, no direito criminal, nesse tipo de. Não, mas aqui para nós. Não, sim, então, mas não, até para assim. Querendo ou não, processos disciplinares, a gente usa o Código de Processo Penal a título de coisa. O efeito da revelia, ele é diferente, você entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Para a gente não dizer, para depois ele não vir alegar uma novidade, alguma coisa, nós vamos chamá-lo e vamos falar, faz oralmente aqui a sua defesa, para que depois ele não alegue nenhum tipo de nulidade posterior, porque de fato ele perdeu. Então, qual que seria o ideal? A gente nomearia, entre aspas, o dativo apresentaria uma negativa geral. Só que assim, mais uma vez, a gente, como é uma situação que é uma proporção um pouco extra, a gente vai trazê-lo aqui e vai falar, tá bom, você não apresentou, mas fala aqui pra gente, o que você tem a dizer relacionado a isso tudo? E aí a gente transcreve como se fosse uma defesa e junta e vai para a comissão decidir. Já que tomou essa tudo bem, mas acho que está demorando muito, só isso. Mas 2 meses não tem como ser rápido. Eu acho que pelo menos para nós aqui do Cômodo, eu acho que deveria ser, o disciplinar nosso, nós já temos, se for ler o RIC, nós já temos mais ou menos disciplinar. Se abriu a comissão, então a comissão já deveria que dar um parecer. Porque o nosso parecer. Vai ter um caráter investigativo ainda. Dá licença. O senhor pode me dar licença? Nós não somos delegados. O investigativo está lá. Não está com nós. Eu concordo com o posicionamento da senhora, que nós não somos delegados. Sim. Mas eu entendi, a comissão aprovou, por todos nós, no sentido da gente ouvir as pessoas. A gente ouviu todos. A gente ouviu todas as pessoas que foram citadas.
todos os funcionários que estavam no local, a gente ouviu todas essas pessoas. Para Vereador. quê? Para que ninguém depois alegasse que não foi ouvido. que não foi ouvido. Então a gente ouviu todas as partes. Então, nesse sentido, eu tinha dois questionamentos para fazer, só para a gente encerrar, doutor. Pela ordem, era dois questionamentos para a secretaria, mais na título de informe. Se vocês pudessem nos dizer como que está a evolução das obras do pronto-socorro, porque a gente vê pelas redes sociais, né, a gente vê os vídeos que está andando bem, mas assim, qual que é a estimativa da secretaria? Em termos, eu sei que isso é a parte de construção, depois tem que fazer a compra dos materiais, a gente sabe. Qual que é a estimativa da secretaria do novo pronto-socorro? O que a secretaria está pensando nesse sentido? E o outro, aí aproveitando que você está aqui, a questão da dengue, como está? Você poderia dizer para a gente se está tendo algum caso na cidade? A questão do pronto-socorro é uma reforma. A gente sabe que quando abre sempre dá problema. Então está um pouco atrasada, mas acredito que dentro de 2 meses será inaugurado. Amém. E em questão da dengue, essa semana passada, né, foi feito o estudo do NIRA, que é o índice de larva, né? Deve estar fechando amanhã. Amanhã nós temos reunião da Dengue, né? A gente já sabe que tem alguns bairros que estão aumentando. O número de casos nas unidades não é muito alto, mas está estourando. E com certeza tem bairro que vai ter que, essa semana, no mais tarde a semana que vem, já vamos entrar com a parte da imprensa também falando do bem. Por exemplo, o Arama, entendeu? Que continua sendo um bairro de controle, que as famílias não cuidam dos seus quintais, é um bairro que nos preocupa muito, mas amanhã a gente vai estar soltando esses índices do dia para saber quais são os bairros que têm um índice de larva maior, para começar por esses bairros com uma atividade mais intensa também. Perfeito. Mais alguma coisa? É que a Luciana tinha levantado. Mas o amigo vai me atropelar, né? Não, ela já tinha levantado ali. Boa noite. Só, não falando diretamente só do Christian, mas a gente tem um regimento né, ativo e precisa de esclarecimento com os demais conselheiros, principalmente de UBS, a diferença de conselheiro local para conselheiro municipal. Porque tem muito conselheiro local que fala que é municipal e não é. E aí o que acontece? No caso do Christian, ele já não participava das reuniões da própria UBS. Então, assim, voltar, aproveitar esse e-mail de chamativa e lembrar, colocar um lembrete embaixo, que a falta justificada, tanto de falta justificada ou não justificada, tem autoexclusão. Né? Porque é muito fácil falar que é conselheiro municipal e não participar do INSS. Bem assim. Oi? Depois eu O presidente, aproveitando a pergunta referente à reforma do novo pronto-socorro municipal, eu tive o prazer de atender a solicitação da diretora e fazer uma visitação lá no pronto-socorro municipal para acompanhar as reformas. Então, eu quero aqui, dentro da minha fala pessoal, dizer que eu fiquei impressionado, né, com o tamanho daquela obra, mudando um pouco o campo aqui, e com tudo que está sendo reformado lá, né? A diretora, a nossa conselheira Tuca, apresentou e cada item, cada detalhe, e eu fiquei muito satisfeito de ver o tamanho daquela obra. Então, eu até pedi permissão para ela, para falar com o presidente, para essa conselharia, né, que, se possível, o presidente poder agendar uma visitação em massa dessa conselharia até essa obra. Porque depois que estiver pronta, aí é outra coisa, mas que o andamento, o tamanho dessa obra, o tamanho desse trabalho que está sendo feito ali, eu fiquei assim, eu fiquei surpreso, né, parabenizar a secretaria, todos os participantes, porque assim, numa estrutura e uma organização assim maravilhosa, né,
valeu muito a pena, porque você tem muito mais conhecimento vendo a obra em andamento, muito mais parte técnica, os profissionais que estão ali, e até, assim, compartilhando, me recordo de quando eu faço parte da Como Trânsito também, né, que é o Conselho de Transporte, eu me recordo quando aquela obra do novo terminal estava em andamento, o presidente na época solicitou uma licitação de acompanhamento, de averiguação da obra, e foi muito importante, né, porque nós tínhamos ali material, tínhamos ali algum relatório, alguma ata, né, sendo que fomos participativos ali. Então eu coloco aqui, né, o meu desejo de que todos possam visitar essa obra extraordinária. Eu, particularmente, se não me falta assim a memória, eu acredito que aquele terreno ali deve ter uns 5 mil metros quadrados, só o terreno ali, doutor, deve ser, que é grande, né? E de área de construção, presidente, eu deduzi mais ou menos, depois a gente vê a construção, deve ter mais de 2 mil metros quadrados de área construída ali, doutor. Uma obra extraordinária, 3 pavilhões bem distribuídos. Então, assim, eu coloco aqui a minha satisfação e parabenizar, né? Porque assim, a obra está maravilhosa e é diferente a gente acompanhar quando está sendo construído, viu, presidente? É bem diferente. Então fica aqui a minha fala, se possível o senhor solicitar. Com o maior prazer eu voltarei para poder estar compartilhando isso daí. Muito obrigado. E também só gostaria de finalizar aqui, presidente, a minha fala, eu já encerro já, de solicitar ao secretário uma cópia do contrato para a comissão de investigação do contrato da associação. Como é que é a associação lá? Nova Esperança, a qual a comissão foi eleita e aprovada e deliberada por esse conselho. Eu solicito ao secretário oficialmente, acho que é assim que faz, uma cópia. Está aqui a cópia do contrato. Muito obrigado. Presidente, obrigado pela fala, obrigado a todos. A minha fala foi essa por hoje. Thiago, só para comentar, antes de você chegar, nós estávamos comentando sobre a situação de horário. A dificuldade de você chegar às 18h15, outros chegarem às 18h30, enfim, não sua pessoa. No geral está vendo isso. E nós que chegamos no horário, em geral, nos sentimos assim desrespeitados por não começar. Fica a minha proposta de se analisar se nós mudamos esse horário das 18h15 para um horário mais tardio. Quando nós fizemos a primeira discussão, eu queria que fosse um pouco mais tarde, porque eu, de fato, meu teatro. Agora não. Hoje é porque realmente eu confesso para vocês, eu estou toda a cabeça abaixo. Eu falei, não é com relação a você. Mas eu tenho uma dificuldade de horário por causa de conciliar. Eu pego meu filho na clínica às 18 horas. Eu tenho que atravessar a cidade para deixar ele com a minha esposa para depois vir para cá. Você teria que trocar com alguém. Então, pelo menos uma vez no mês, para não ser você a pegar. Mas isso é problema pessoal. Sim, por isso que eu falei, não é com relação a você. Com relação aos que chegam às 18h15, a gente se sente muito desrespeitado por ficar aqui quietinho esperando. Só propondo isso. Se podemos pensar. É uma boa sugestão, sim. Posso falar? Aquele horário que estava quando a gente começamos, que era 6h30, 15 para 7, era um horário bom. Eu sei que pela experiência de tudo, a frequência que tem tido, o problema de quem chega mais eu tarde, acho assim, fazer trabalho. 15 é solidão. Olha que a cidade está cheia de movimento, 6h30, 15 para 7. Para mim, se marcar 22 horas, está ótimo. Alguém vem? 7 horas da manhã, alguém vem? Não, então não estou procurando horário, assim, eu estou só dizendo. A minha sugestão inicial era acho que pelo menos uma vez por mês na reunião, você tem que ter o seu horário para isso. Não, mas calma, foi uma sugestão. Hoje, até aproveitando a ideia, a sugestão da professora Denise, eu dou uma sugestão junto, que a gente pode fazer uma enquete, encaminha para todos os conselheiros, para verificar, olha, o que os senhores acham relacionados ao horário, e dar algumas sugestões e ver o que o pessoal fala. E nesse sentido, depois a gente traz para o conselho e a gente vota
se modifica, se não modifica, se mantém, se não mantém. Eu posso fazer uma consideração sobre isso? Essa questão, aliás, isso na época do Lima já tinha sido passado para 6h30, porque a maioria das pessoas, claro, eu trabalho, óbvio, todo mundo trabalha, né? A maioria das pessoas, por isso que é à noite. Então, assim, a PAI me libera, claro. Até é combinado é que todo mês, na reunião do conselho, eu saio 1 hora mais cedo, só que existe imprevisto, nós somos saúde. Então, por exemplo, hoje eu consegui sair da PAI 10:10. Como que eu chego aqui? E eu tenho compromisso depois daqui. Então, assim, ocasionalmente, mas isso acontece de não ter quórum para começar a reunião, porque não estamos sendo frequentados por todos os conselheiros. Então, assim, 1/3 está aqui hoje. Então, Cadê os você, outros mas 2 isso vai meses? começar a Se chegar todo no mundo segundo viesse, horário, ou pelo porque menos... chegar no primeiro para esperar, Sim, mas é isso que eu estou todo mundo dizendo. começar Se no mudar segundo, para então 7, não pode ser que horário. aconteça a mesma coisa. Vai chegar às Por quê? 7h30. Porque foi falado isso, inclusive. Porque não há frequência, pelo menos de 2/3 não haveria esse problema. Vocês chegam às 6, a reunião começa às 6. Sabe, gente, eu Quem disse que não chegar se deve. atrasado, concorda? Vai pegar Diz que não se deve falar no meu tempo, mas sinceramente, essa história de que sempre se espera atrasado não existia. Se não chegasse na escola no horário certo, não entrava foi na isso que eu aula. quis dizer. Acabou, é horário, acabou, gente. Olha, não foi isso que eu disse. Assim. Não é você. Esse sistema de que tem um segundo horário, aí no final, quem é pontual e pode ser pontual, porque às vezes não pode, seria o segundo horário também. E às vezes tem muita gente que já chega no segundo porque já sabe que não vai começar. Que não vai começar no primeiro. É o que eu vou começar. Vai ser isso. Vai ser isso. Eu acho que a sugestão do Thiago de mandar, já que ele vai mandar. A gente já vai fazer. Faz uma enquete. Faz uma enquete. Eu acho interessante. Não, e outra. Mas já justificando, você não pode ou você pode arranjar alguém para esse dia pegar seu menino. Porque a figura do presidente é fundamental. Então, combina com o vice, ele começa essa parte de como hoje o Nilcinho começou e depois você entra. Era isso que eu queria falar. Que não adianta também pôr o horário 6h30, por isso que a mesa é feita por 4 pessoas. Se o presidente não chegou, o vice pode começar. Mas nunca ele começa. Né? Tem que começar. Se o vice-presidente não está, o secretário começa. Se o secretário não está, o segundo secretário vai Mas começar. você viu que hoje Se não para tiver você nenhum dos dois, pode começar, alguém começar. precisou a insistência de todo mundo. Que o Alexandre Casano vai lá, vai cá, fica. Eu concordo. Gente, mais alguma coisa a deliberar? Gente, ontem, foi hoje de ontem que eu recebi uma senhora que é uma criança que com aquele problema de autismo. E ela é lá daquela unidade de saúde no Águas Claras, né? Lá é o nome do prefeito da Cinti, né? Ela foi num médico aí, Dr. Rodrigo. Ele fez o laudo para ela e no laudo ele colocou o CID da doença. Na receita ele não colocou. Aí ela foi lá pegar remédio, eles não quis dar, mesmo estando no laudo. Eu, muito educadamente, liguei lá para saber o que estava acontecendo, que eu ligo, calmo, chamei a moça responsável pela farmácia. Ela me orientou assim, que o conselho de farmácia não quer dar mais nenhuma medicação, principalmente controlada, sem a receita da CID. A gente tem 2 médicos aqui, o doutor, né, e o doutor Ângelo e o doutor Daniel. Convém isso, doutor Daniel, mesmo? O doutor Celso também. Celso também? O doutor Celso também. Convém isso. Não, não sou médico, não. Né? Convém, sim, se a pessoa está. O médico descreveu lá o laudo, mas
receita ele não colocou, aí a moça não quis dar. Aí eu conversei com ela voltou lá, passou ela pelo acolhimento, aí a médica fez. E aí, nesse caso? Não desce lá no faculdade. Mas a prorrogação está posta aqui a prorrogação. Não, foi já resolvido, fui muito ela, a estudante está muito carinhosa, muito ansiosa esse período, né? Eu conversei com calma que não adianta a gente querer chegar num lugar querendo dar de delegado. É uma coisa que o doutor Jacques fala, eu gosto muito, nós não somos policiais. Né? Quando você fala com educação da pessoa, eu acho que você põe a pessoa sente mais à vontade e te ajuda também. Gosta de ficar brincando, não vai apavorar, né? Então era só isso. O que eu vou sugerir? Aproveitando, o que a gente pode fazer? A gente tem representante do Conselho de Farmácia no Conselho. A gente faz um ofício, solicita esclarecimento do Conselho. Se é exigível essa prática, por bom. Você entendeu? A gente faz isso daí, tá, Alexandre? Faz ofício e requer. Por favor, doutor. Na hora que o doutor quer falar. Pessoal, o doutor antes quer falar. As receitas são um tipo de medicação. Né? Então, tem 3 receituários: o A, o B e o C. Determinadas medicações são receituário A, que está lá com o dedinho amarelo. Algumas são receituário B, ainda tem o B2 também, mas B, aquele azul com o dedinho. E as outras, algumas receitas são carbonadas no receituário C. Então, depende da medicação, né? Não é necessário ter o CID na receita. Não é obrigatório, não. Mas tem que ser feita a receita adequada ao total do medicamento. A receita só tem que ser adequada. Portaria da Anvisa, sigilo do diagnóstico, gente. Não é obrigatório, a receita não. Que é obrigatório no relatório. Porque o medicamento que essa criança faz uso provavelmente é o mesmo que você faz. E nunca vi um CID justamente por causa do sigilo. Mesmo porque a medicação pode ser vários no relatório médico é ok. É ok. É colocar, e na receita ele não colocou. Na receita você coloca assim. Porque a receita para vários Exatamente. o mesmo medicamento serve para vários. Ou off-label. Fora da bula. O conselheiro aqui tem uma pergunta que é relacionada ao contrato da Nova Esperança. Ele foi renovado até setembro, né? O contrato da Nova Esperança foi renovado até setembro do ano, né? Como vai ser feita essa transição? Se o pronto-socorro fica pronto em 2 meses, que o senhor falou agora, e a ZAT que vai administrar o pronto-socorro, vai continuar a Nova Esperança? São contratos distintos. Oi? São contratos distintos, né? Objetos. Eu achei que por essa reforma está sendo. Se quiser pegar. Oi? Se quiser pegar. São diferentes, né? Mas é a ZAT, mas quem está fazendo a reforma do pronto-socorro não é a ZAT? Não. Por conta da contrapartida. Tira do. A contrapartida da medicina Isso. É como se fosse uma verba federal, mas não é federal. Porque é em razão do convênio dos mais médicos para poder o curso de medicina estar aqui, entendeu? Que tem um X de aplicabilidade no município, outro X de aplicabilidade no hospital de suporte. Eu achei que por ser a reforma dos salesianos, a ZAT ia. Não tem essa vinculação. São coisas distintas. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser. Mas o convite foi lançado, doutor. Pode O ser convite foi lançado. Pessoal, tem mais alguma coisa a colocar? Então eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. Até a próxima